Salve, salve, comunidade libertária! Eu sou Daniel Miorim e estou aqui com uma pessoa muito importante para o movimento libertário, Miguel Ângelo, um dos fundadores do Instituto Ágora e uma pessoa que eu considero bastante, o escritor do Cristão Libertário. Salve, salve, Miguel! Se apresenta para o pessoal. Salve, salve! Assim, é uma honra, né, estar aqui dividindo tela com o Miorim e muito mais ainda é uma honra falar sobre a obra do Antares. É, é Exato. uma, que é uma questão muito, né, muito importante para o movimento, porque há muita confusão entre a liberdade, a busca pela liberdade e também a questão dos valores, né? Achando que valor é algo limitante de liberdade. E, pelo contrário, ela é algo que fundamenta e favorece a liberdade entre os indivíduos. E hoje nós já chegamos aqui numa situação que o Miguel já atalhou o que vai ser a conversa de hoje, o que vai ser o review que o Miguel vai fazer aqui. É sobre o livro A Política e a Fé Cristã, publicado pelo Lucas Rosalém no último domingo. Então, o Miguel veio aqui como escritor do Cristão Libertário, justamente para falar desse livro que tem tudo a ver com o assunto em questão e para colocar seus 5 minutos aí e vocês entenderem um pouquinho mais do livro, qual é o papel e as consequências teológicas que ele possui. Acho que vai ser uma experiência muito proveitosa a leitura desse livro e gostaria de deixar vocês com as sábias palavras do Miguel. Fala, Miguel. Muito obrigado. É um livro gostoso de ler, né? É um livro de 74 páginas, né, muito bem escrito pelo Antares e muito atual para a situação que estamos vivendo, né, no qual nós temos um dos candidatos a presidente utilizando muito da fé cristã, né, nessa dicotomia entre o bem e o mal, para angariar votos, né? E o livro desmistifica muito essa questão, né? Um dos capítulos mais interessantes, né, que eu achei é o capítulo relacionado ao nós contra eles, né, que trabalha muito nessa questão. Outro ponto muito bacana, e aí é mais no início do livro, é sobre a secularização, né? E um fator que eu acho muito interessante sobre secularização é quando você, né, traz para a secularização, você traz uma questão temporal. Então, é uma diferença entre o eterno, né, que é a nossa fé cristã, né, Deus é eterno, o Senhor Jesus é eterno, e quando você fala em secularização, você joga para o tempo presente, algo que você consegue enxergar início, meio e fim, né? E interessante também nessa parte de secularização é que, né, o nosso inimigo, como trata a Bíblia, né, que é a antiga serpente, o diabo, ele é conhecido como o senhor deste século. Então, quando a gente trabalha com coisas mais seculares, né, você acaba estando no domínio, né, do senhor, do príncipe deste mundo, que é o inimigo das nossas almas, o inimigo das nossas vidas. Então, isso é bastante interessante, né, no qual mostra essa diferença. Mas, é interessante lembrar também que, né, nós somos peregrinos, né, nesse mundo, como cristãos nós enxergamos isso, que nós não pertencemos, né, nós estamos caminhando para voltar para casa, mas, né, a Bíblia é clara, quando fala, né, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, nós temos as nossas questões, né, nossas responsabilidades civis, né, o voto, infelizmente, no Brasil é uma obrigação. Então, aqueles, né, que por um motivo ou outro, né, não querem estar em dívida contra o Estado, o grande opressor, votam, mas votam mais para cumprir uma obrigação, né, ou justifica o voto, e como cristãos temos que ter a plena certeza que não mudamos nada, né, e que as coisas já estão definidas, né, por elementos que fogem à nossa compreensão.
Outro ponto bastante interessante, né, nessa abordagem, né, e que o livro trata da diferença do povo, né? Muita gente que compara com a situação do Antigo Testamento e a aliança de Deus era com a nação de Israel, uma nação única, um povo, o povo escolhido por meio, né, da aliança de Abraão. E nós, né, não existe uma aliança Deus com o Brasil. Deus não enxerga nação brasileira, nação americana, nação inglesa, nação francesa. Não. Ele enxerga a igreja, né? A nação santa, o povo escolhido por Deus, os sacerdotes reais. Então, quando Deus age, ele age ou punindo, ou educando, ou fortalecendo a nação dele, que foi comprada na cruz, que é a nação cristã. E muitos ditos cristãos estão se vendendo por pouco para políticos, né? E aí é um tópico, né, já no final do livro do Lucas, que é a questão a participação do cristão na política, né? O propósito do cristão é claro, é pregar o evangelho para toda criatura, levar para de Deus, né? Tem um princípio claro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. E quando ele entra nesse ambiente vil, mesquinho, né, da política, ele rapidamente ele não tem mais Deus acima de todas as coisas, que ele começa a ter mitos ou a própria eleição como algo, né, acima, né? Então tem que fazer tudo para buscar uma vitória na eleição e para amar o próximo com a si mesmo, isso aí então faz muito, né, muito pervertido, né? Temos um exemplo claro nessas eleições, que foi o deputado federal, né, mais eleito, né, com maior número de votos, né, que se diz cristão, né, brigando com outro que se diz cristão, mas que é do outro lado, né, que é o Danones, né, eles da mesma se colocam como se fosse da mesma igreja, a Assembleia da Lagoinha, e um agredindo o outro de uma forma cada vez mais baixa. Então você vê que não tem o propósito cristão aí. Então essas questões são muito importantes e o livro, de uma forma bem fluida, né, bem lógica, racional, trata esses elementos. Então, assim, o Lucas, ele tem uma facilidade tão grande de se expressar que ele vai trazendo os argumentos, né, e eles vão vendo de maneira tão simples e lógica que, mesmo se você começou a ler o livro com um pensamento contrário, ele vai te convencendo na simplicidade, que para mim é um elemento muito importante também do livro. Não é aquele livro teológico, maçante, que tenta argumentar de uma forma muito erudita, querendo mostrar que quem escreveu sabe mais do que quem está lendo. Pelo contrário, ele busca na simplicidade, tanto usando a própria Bíblia, como muitos comentários pertinentes de outros teólogos, mostrar o ponto que ele está trazendo, né, dessa ligação entre o cristão e a política, no qual não tem problema, assim, o problema não é tácito, de uma forma assim, o cristão não pode se misturar com a política, mas ele mostra os perigos de quando um cristão assume na política os principais pontos ou viés para a vida dele. Então, e o momento do lançamento é muito oportuno, porque nós estamos a 2 semanas de um pleito histórico, né, no qual os brasileiros perderam toda a razoabilidade, e aí é de todos os lados, até dentro do nosso meio libertário. Nós perdemos a razoabilidade, temos libertários ditos cristãos que acham que isso é uma guerra santa,
Então, seria o livro da loucura que O que está que você acha chegando. da frase recentemente dita sobre. Só por curiosidade. O que você acha da frase Uhum. recentemente dita sobre ser possível? Na verdade, a afirmação não é nem que se é possível, é que votar no Bolsonaro irá atrasar a vinda do anticristo. O Cogos falou essa frase recentemente, com tantas palavras, e eu queria que você comentasse brevemente ela, porque eu acho que a reação do Lucas quando ele comentou essa frase foi interessante. Eu acho que a sua também vai ser. O que você acha dessa frase? Então, ela contém alguns absurdos sem tamanho. Pelo tempo, eu vou pegar só dois absurdos. Uma que quem atrasa, né, a chegada do anticristo é o Espírito Santo, é a igreja. Então é algo que é celestial, não tem nada que o homem possa fazer, porque quem determina, quem tem o controle sobre todas as coisas é Deus. Então não é você votando em A, B, C, ou colocando, não tem poder humano, né? Aquela questão muito interessante. Não existe guerra espiritual. Se eu acredito que Deus ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele vai vencer qualquer guerra. Então a vontade dele vai prevalecer. Então, se a vontade dele é o Bolsonaro, vai prevalecer. Se a vontade dele é Lula, vai prevalecer. É ele que escolhe reis. É ele. Né? Isso está até em Daniel, seu xará. E então, se existe uma possibilidade dele perder, então ele não é mais onipotente, nem onisciente, né, principalmente. Então ele não é Deus. Então isso já é um absurdo. O segundo é que a igreja, dentro do propósito dela, é clamar a volta de Cristo. Então, retardar a vinda do anticristo, da forma como o Cogos apresentou, né, a questão do milênio, Milenarista. e Milenista. você está falando também que você está querendo atrasar a volta de Cristo. Então, você também é algo que você pode falar que você está fugindo do próprio propósito cristão. O cristão devia estar clamando, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, não atrasando a volta do Senhor e não atrasando, colocando um cara que é nitidamente corrupto, que é um ser humano igual a qualquer um de nós, não tem nada de especial. Então, infelizmente, o Kogos, além ele mostrou que ele não é libertário, ele está demonstrando um grande agnóstico, para não falar, Eu comentei Deus. disso porque eu acho que o Cogos é quase que uma representação dos rispos. Eu acho que o Uhum, Cogos é o arquétipo daquilo que o Rosalém quer evitar que nós nos tornemos. sim. Uhum, Porque eu vejo nitidamente que a preocupação dele é com um estado espiritual real. É uma uhum, preocupação com uma pessoa que ele vê como irmão e que essa pessoa, ele quer o bem dessa pessoa. Então, ele falando uhum, no livro, tem uma estrutura que a sensação que dá é que ele está dando conselhos para alguém e ele só está falando de coisas que nós dois concordamos, e eu acho que isso é um outro tópico, a segunda pergunta que eu queria fazer, que é o fato que eu achei esse livro, para usar uma expressão que usam bastante no meu ciclo, ecumênico. Ele uhum, é um livro que ele consegue abranger uma quantidade gigantesca de denominações, porque as pessoas não sentem que o que está sendo colocado ali parte de um viés específico, embora ele seja um protestante reformado com uma uhum. teologia específica, mas eu acredito que qualquer cristão, e eu não sei se você concorda comigo, poderia ler esse livro e se encontrar nele. O que você acha? Sim, e não só para cristãos, né? A forma como ele aborda os problemas, né, de uma forma tão fluida, tão óbvia, que até uma pessoa que não tem religião, não tem, né, apreço a nada, tão objetivista, que lê o livro, vai perceber a situação, né, exagerada que estamos vivendo hoje, jogando uma responsabilidade tão grande
para as questões eleitorais. Então, assim, ele escreve de uma forma tão tranquila que ele não está querendo catequizar, usando até uma expressão, ou evangelizar. Ele só está mostrando que pôr sua confiança no seu voto, ou em quem vai estar com a faixa presidencial, é irrelevante. É irrelevante. E as pessoas acabam desgastando a própria vida, relacionamentos e tudo nessa situação que chega a ser quase que incoerente, né? Você achar que alguém que você colocou, você acha que você colocou, né? Que ele só para ser candidato ele já fez vários conchavos, para conseguir dinheiro de campanha, ele já se comprometeu com muitas coisas que a gente nem imagina, ele possa ser um Messias, E é né? Ou, interessante, né? Porque o né? nome do Bolsonaro carrega o Messias. Uhum. E muitas vezes eles tratam ele como Messias, chamando pelo nome Messias, né? Eu acho uma coisa curiosa ali. E é uma coisa que eu queria comentar, e acho que isso tem muito a ver com o tópico geral do livro, que tem uma parte em que, inclusive, foi o próprio Marlboro que Uhum. participou, que é a parte em que ele fala, ele explica um pouquinho, ele conta um pouquinho a questão do Mose, né? E eu achei interessante aquele trecho, achei interessante é, a questão que você colocou mais cedo sobre a guerra espiritual, porque eu vejo cada vez mais gente rezando pelo Brasil, né? Como a gente comentou na live de ontem, essas pessoas estão rezando pelo Brasil, só que eles não estão rezando para que o presidente seja escolhido por Deus e que faça essa vontade de Deus. O que eles estão pedindo não é isso. O que eles estão pedindo é que se eleja o Bolsonaro. Então Uhum. veja que, digamos, e se só por hipótese, para essas pessoas, a escolha de Deus fosse o Lula. Se não for o Lula, e se, o que seria melhor para todos for o Lula. Da Uhum. mesma forma como quando o povo de Israel pediu um rei, Deus disse: a melhor escolha não é o rei. A melhor escolha é que eu seja o vosso rei. Né? Ter um rei tem isso, esse problema. Vocês querem o rei? E se fosse o caso, e inclusive essa hipótese, que o Lula fosse melhor. Ou que nenhum dos dois fosse melhor. Ou que outra alternativa fosse melhor. E aí eles transformam orar pela nação, orar para que Deus proteja a nação. Eles transformam isso em orar pela eleição do Bolsonaro. Então Uhum. confunde-se a vontade de Deus. E pede-se a Deus que, de alguma forma, seja nosso vingador pessoal. E seja Uhum. aquele que diz aos outros que o que eles estão fazendo é mal. Que o que Sim. eles estão fazendo deve ser pedido por Deus. É isso que eles estão dizendo. Que Deus deve mover o coração das pessoas para não votarem no Lula. Bem, tem uma parte bastante interessante, isso que também é bem colocado no texto, que é a questão do fariseu. Porque aí esses que estão orando, né, clamando, né, pelo Brasil, jejum, tudo, para que o grande mal do comunismo vermelho, né, não se aflige. Isso porque a gente teve 14 anos de PT e nada aconteceu, mas tudo bem. Aí eles ficam nessa oração e se der errado na cabeça deles, né, se o Lula for o eleito, eles, como bons fariseus, vão falar que é culpa daqueles que não oraram, daqueles que não jejuaram, daqueles que não foram votar, né, daqueles que qualquer outro. Eles não vão entender e não vão aceitar falar que é a vontade de Deus e Deus é soberano. Eles vão imaginar que o Deus é Odin, é Zeus, né, que precisa do combustível da oração para agir, não o nosso Deus soberano que age, né? Tem uma parte da palavra de Deus da Bíblia que eu acho maravilhosa. Tá assim, né?
Jesus falando de Deus, que Deus terá misericórdia de quem o aprover, de quem ele quiser. Ele não dá satisfação para o homem. Que essa é a diferença do Deus, né? O Deus de Israel, Isaac, Jacó, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, que ele é soberano, é diferente dos outros deuses, né, criados pelo homem. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então, tem propósito. Nós que não sabemos. Então, assim, o bom de orar é ter essa comunhão com Deus e pedir, Deus, me revela, né? Um monte de profetada, Deus falou que o Bolsonaro eu escutei essa, hein? Deus falou que o Bolsonaro vai perder a eleição, mas vai fechar o Congresso e vamos transformar o Brasil, deixar de ser um estado não confessional para ser o primeiro estado cristão do mundo. Mas mais do que até o Vaticano. Então o pessoal está nesse nível de loucura, achando que Deus precisa do homem, achando que o homem é o criador, é o pior do humanismo, do antropocentrismo, né, da Eu fico vaidade imaginando, tipo, humana. quando você tem um secularismo, por exemplo, uma pessoa que eu respeito profundamente, que é o Davi Ribeiro, ele como secular, ele garante que essas premissas estão em dia, né? Então ele revisa toda a moralidade dele. Mas quando o cristão ele age como um secular, ele acredita estar agindo como um cristão. Então ele não revisa seus valores e ele acaba caindo numa contradição muito significativa entre uma forma secular de pensar e o propósito de Deus para com ele, né? Então isso é uma coisa curiosa, como é muito mais, tem muito mais dignidade numa pessoa que é secular, entende a secularidade e trata o secularismo como um meio de absorver valores, do que um cristão que está perdido em relação, está agindo exatamente como secular, está tendo a mesma visão em relação a Deus, porque muitos dos seculares não são ateus, muitos deles são agnósticos, muitos deles são teístas, mas são teístas que acreditam que Deus não tem um papel na sociedade. E quando eles identificam isso, eles não percebem o quanto eles estão deixando. É uma coisa muito simples. Você já imaginou se ao invés de orar pela nação, para que a nação eleja o Bolsonaro, eles votassem para que a nação terminasse mais cristão amanhã do que hoje? Uhum. Não é? Não, assim, é total. Esse é o mesmo pessoal que, se tivesse na Idade Média, defenderia as cruzadas com crianças, defenderia a caça às bruxas, é, na época de Cristo, criticaria Jesus por andar com publicanos, que é outra parte muito boa do livro, criticaria Jesus por não se rebelar contra Roma, né? Criticaria o Senhor Jesus por ele ser apolítico, né? Porque eles queriam a liberdade dos judeus em relação a Roma, não em relação ao pecado. Então são seculares e teriam gritado em alta voz: solta Barrabás. Né? Muita gente fica, eu vejo muito meme comparando Barrabás com o Lula, mas para mim o Barrabás simboliza muito mais o Bolsonaro, não por causa de ser ladrão ou tudo mais, mas que nessa hora, ao invés de ficar, né, clamando pela igreja tudo, eles preferem Barrabás. Então, é uma situação muito complicada, né? Eu, né, eu acho que a posição mais sensata é o cristão saber que o voto dele não tem peso, né? E se for votar, o votar calado no que ele acha que vai ser melhor para ele, sabendo que
que quem transforma é o Senhor Jesus, não é um outro presidente. Ah, eu sou do agro, então o Bolsonaro é melhor. Você acredita nisso, mas não transforma isso numa guerra santa daquele professor da universidade que quer que o Lula ganhe para ele ter aumento irreal, né, do salário. Uma coisa que é relevante, e aí eu acho que a gente já se encaminha aqui para o final, é sobre as alternativas, né? Porque o Antares, ele não apenas apresenta um problema, mas ele apresenta uma série de alternativas. A ideia de começar a pensar em termos de comunidade. Você, como cristão que tem um dia a dia disso, para comentar um pouco das dificuldades e dos motivos para seguir esse tipo de alternativa, de tentar, não, se a gente quer operar uma mudança política, porque é até favorável operar mudanças políticas, mas se a gente quer operar uma mudança política, vamos operar uma mudança política na nossa comunidade, na nossa igreja, o ponto mais próximo possível de você, né? É lógico que isso ali tem inúmeras dificuldades e, pelo outro lado, que isso tem inúmeros benefícios e que é realmente o que resolve o problema, porque mesmo que seja uma questão nacional, em algum momento ele vai ter que ser resolvido a ponto local, né? Então isso a gente já toma com um começo. O que você acha disso e o que você achou da apresentação do Antares nesse sentido no livro? Então, esse é um ponto muito pertinente, né? A gente até fala, né, que nosso primeiro rebanho é a nossa casa, aí depois é nossa família maior e aí assim, sucessivamente até chegar na igreja. Qual que é o problema? É que quando você vai, cada vez que você dá um zoom maior, mais aumenta a sua responsabilidade, até chegar na questão do indivíduo, que é outro ponto que ele trabalha de forma muito interessante. Então, eu começo a ser responsável pelas minhas ações. Então, quando é uma política mais macro, eu não é nem que eu divido a responsabilidade, eu não tenho responsabilidade. Porque a gente falou antes, se o Bolsonaro perdeu, a culpa não é minha, se o Brasil ficar ruim, eu fiz a minha parte. Então, qual foi a última parte? Você estava falando que a pessoa sente que já fez a parte dela. Isso. Só foi lá, votou, e se deu errado, a culpa nunca é dela. E quando isso vai diminuindo para a comunidade, para a família, até o indivíduo, ela passa a ser responsável pelos resultados. Então, esse é o pior, essa é a situação mais complicada, alguém assumir os seus próprios atos. Então, é tendência natural e a pessoa fugir para esse discurso fácil de não assumir nessas questões comunitárias. E aí tem uma pequena divergência minha com o Lucas, é que eu não sou otimista. Eu encaro que o ser humano ele é corrupto por natureza, né? Nossa natureza, não que seja ruim, não, é nossa natureza. Nós temos medos, nós temos, né? Não aquela questão, né, entrar na questão marxista ou sociológica de um novo homem, não. É natural nosso. Por isso que precisamos de Deus. Né? Deus agindo em nossas vidas, aí sim nós teremos uma comunidade, nós teremos toda uma situação. Mas o agir do homem de forma independente, ele nunca vai conseguir gerar nada melhor do que o que já tem hoje. Porque nós temos vaidades, temos medos, então nós traímos, nós mentimos. Então isso é porque somos assustados, né? Nós temos medo da morte, nós temos medo da dor, nós temos medo do sofrimento. Então toda essa questão tem que ser vista também de forma empática. Então por isso que a palavra é muito sábia quando ela fala assim, o antigo homem, né? Você tem que sepultar o antigo homem para que Cristo, né, viva, né? Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então é essa a transformação. Aí, se o Miguel não é mais o Miguel que vive, é Cristo que vive nele. Se com o Miorim não é o Miorim que vive, é Cristo que vive no Miorim. Se N
estamos ligados com uma coisa, ligados a Cristo. E aí sim poderemos buscar uma comunidade, mas mesmo assim ainda tem um fermento humano das nossas experiências. Então, assim, neste mundo, nós vamos sempre passar por aflições. No porvir, que eu acredito, eu creio, aí sim nós teremos essa situação sem choro e sem ranger de dentes. Mas é interessante, né? Para pensar, porque é isso mesmo, é a tentativa de. Esse pessoal ele tenta, de alguma forma, não passar pelos últimos tempos. Né? Realmente o pensamento do Cogos é por aí mesmo. É a ideia de que o grande sofrimento não pode ocorrer com ele. Né? E ele está desesperado para que não ocorra com ele e para que não se dê com ele e para que, de alguma forma, ele não seja responsabilizado pela sua própria consciência. Né? Então, realmente, são componentes gerais que são muito parecidos nesse sentido. Miguel, eu gostaria que você entrasse por suas palavras finais e que você comentasse se vale a pena comprar ou não o livro. Né? Eu acho que será uma coisa interessante. Eu já comprei 5. Aproveitando a promoção, né? Os 5 viraram 10. Ganhou 10. Com preço excelente de R$19,99 ou R$19,90, agora não lembro. E ele é um livro não só para você ler, ele é um livro para você presentear. E ele é um livro atemporal. Não vou ter tempo para, em 2 semanas, entregar para quem precisa, fazer o download, dividir. Não, ele é útil para daqui 2 anos para a eleição municipal, daqui 4 anos para a reeleição. Ele é excelente para discussão de síndico no seu prédio, né, para qualquer questão que mostre a natureza humana como ela é. Então, assim, até se for escolher qualquer coisa, você tentar se despir do velho homem e buscar sabedoria em Cristo. Não o contrário, querer ensinar a Cristo como que deve fazer. Então, ele é um livro não só para as eleições, apesar de ser o foco dele, mas é para as relações humanas como um todo. Desde uma sociedade, desde um casamento. Então, assim, quando você começa a perceber, a amar a Deus com todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ter empatia, as relações consequentemente melhoram. Então, esse livro ele tem essa pegada, né? O plano de fundo, né? O plano de fundo é as eleições, mas ele pode ser aplicado em N momentos da vida. Comprem. E aproveitem e olha o Cristão Libertário também, né? Tá na Amazon. Compra o Cristão Libertário na Amazon. É só R$1,99, gente. Confiram as redes da editora Conquim e conheçam o trabalho do Rosalém. Rosalém tem um trabalho à parte na editora Mente Cristã, então conheçam mais a fundo e tenham clareza agora que vocês ganharam uma arma muito mais importante que o voto, que é realmente uma apresentação fluida, clara e todas as inúmeras qualidades foram apresentadas aqui. Muito obrigado a todos. Antes de você, vou te cortar, meu amigo. Dar um spoiler aqui. Esse é um novo caminho, né? De uma nova abordagem, né? Então, assim, as pessoas que têm curiosidade em relação aos valores cristãos como os valores libertários, né? Fiquem espertos que novas, né, estratégias estarão surgindo e vocês irão se surpreender. Lembrando que, muito bom. Que Jesus transforma tudo se faz tudo novo. Excelente. Para você que já leu o livro, se você puder deixar um comentário aqui embaixo sobre o livro, o que achou, ele é muito importante, porque ele garante que mais pessoas entendam a posição do livro e consigam realmente decidir fazer esse processo de compra ou então de download. O livro está disponível para download. Desde já, muito obrigado. Fiquem todos com Deus e
lembrem-se, sempre, aquilo que você faz para mudar o mundo diz muito sobre você. Às vezes não muito sobre mudar o mundo, mas sobre quem você é. E é esse você que conversa com Deus. Então, na hora de se preocupar com para onde você vai ir, se preocupe com que pessoa você vai se tornar fazendo X ou Y. Eu acho que só daí você já terá aprendido bastante coisa. Forte abraço e até mais.